Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Gostaria de meditar hoje com vocês no texto que está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: Sejam santos, porque o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Quando você pensa em santidade, o que vem à sua mente? O que vem na sua mente quando você ouve essa palavra? Bem, quando se fala em santidade, muitos de nós temos algumas ideias bem ruins na nossa cabeça. Nós muitas vezes pensamos em ações, em proibições, em tristeza, em peso, porque nós temos uma concepção, muitas vezes, de que a santidade é algo difícil, de que a santidade é algo para poucas pessoas, ou de que a santidade é um peso muito grande de obediência que existe sobre nós. Mas é muito importante a gente entender que é o próprio Deus, o próprio Senhor que nos chama à santidade. Como nós vemos aqui em Levíticos, Deus está chamando sede santos, porque eu sou santo. Eu queria trazer para vocês o fato de que a santidade não é nada disso. A santidade, na verdade, é algo alegre, é algo que deve ser a fonte da nossa alegria. Quando a gente pensa, então, que Deus é santo, a gente começa a pensar, então, no final das contas, o que é santidade? Deus nos chama a santidade porque, primeiramente, Ele é santo. E o que significa santo? Santo significa separado. Significa algo que está separado, algo que está diferenciado. E Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é santo porque Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é bom, Ele é separado de toda a sua criação. E esse caráter de Deus, que é perfeito, que é justo, que é santo, Ele é bom, e isso é santidade. Quando a gente pensa, então, que Deus é santo, a gente está querendo dizer esse caráter perfeito de Deus. Mas existe um segundo aspecto pelo qual o Senhor é santo, separado. Deus, Ele é santo porque Ele é separado de nós. E Ele é santo porque nós somos pecadores. É o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Portanto, meus irmãos, nós somos separados de Deus, nós somos separados porque nós somos pecadores. E Deus está separado de nós porque Ele é santo. Quando a gente pensa, então, em santidade, nós não devemos pensar em tristeza. Nós devemos pensar em tristeza quando nós pensamos nos nossos pecados. Não é a santidade que nos traz tristeza, mas é o nosso pecado. É o pecado e o mal que nós fazemos no mundo, que faz com que nós ficamos tristes e que a sociedade ela fique triste. Então você deve estar pensando aí, como nós, que somos pecadores, podemos de fato ser santos, podemos ser semelhantes a um Deus que é santo. Esse texto que nós lemos aqui agora está escrito no contexto da lei. Deus está ensinando a lei para o seu povo. Deus está dando a lei para o seu povo. E ao dar a lei para o seu povo, Deus está então chamando o homem à santidade. Porque essa lei, aquilo que Deus ordena que o homem faça, é na verdade um espelho do próprio caráter de Deus. Ao seguir a lei, o homem então vai imitar a Deus. Quando a gente pensa então na lei de Deus e na obediência à lei de Deus, que a santidade ela nos chama a exercer, nós estamos pensando então no próprio caráter de Deus. É esse Deus santo que nos chama a imitá-lo, nos dá a lei, as diretrizes para que ele seja imitado. Então a lei ela vai expressar o caráter de Deus. E quando a gente pensa então em como Jesus resumiu a lei para os seus discípulos, Jesus disse que a lei consiste, no final das contas, de duas coisas: de que o homem ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, mas que também o homem ame o outro homem, ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, qual que é o resumo da lei? O resumo da lei é o amor. A santidade, então, consiste em nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A santidade, então, ela expressa esse caráter amoroso de Deus, porque Deus é amor. João afirma que Deus é amor. E ao afirmar que Deus é amor, nós vemos então a beleza daquilo que é ser santo. Deus nos chama, ao exemplo dele, a viver uma vida
enraizada e firmada no amor. Deus nos chama a contemplar essa beleza que é o fato de que Deus ama o seu próprio, Deus Pai ama o seu próprio Filho desde a eternidade. E essa relação de amor que Deus tem dentro da Trindade é também a relação de amor que nós devemos ter uns com os outros, é a relação de amor que nós devemos ter para com Ele. Que Deus amou. E ao Deus amar, nós vemos então a beleza de quem Ele é. Então, quando a gente pensa em santidade, nós estamos pensando nisso, nessa beleza que Deus é. Quando Jesus, então, Ele morre pelo preço dos nossos pecados, para nos dar nova vida, essa nova vida que Deus nos chama, e que Cristo nos chama, é a vida em santidade. É a vida em que nós somos transformados dia após dia à imagem de Jesus. E esse ser transformado não deve ser para nós um peso, não deve ser algo que nos traz culpa, não deve ser algo que nos pareça muito difícil. Porque, primeiro, Jesus já pagou o preço, Jesus já pavimentou o caminho para que nós andássemos. Agora nós precisamos seguir os seus passos. E ao seguir os passos de Jesus, nós vamos nos tornando semelhante a Ele. No final das contas, a santidade tem a ver com isso. Tem a ver com amar a Deus e se deleitar em Deus e descansar em Deus. João, mesmo João que diz que Deus é amor, nos diz que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Isso está em 1 João 5,3. Os mandamentos de Deus não são penosos, porque nós amamos a Deus, e quando nós amamos a Deus, nós conseguimos obedecê-lo, não pelos nossos próprios esforços, mas pelo esforço de Jesus Cristo. Lá em Salmo 119, versículo 16 diz: terei prazer nos teus decretos, e não me esquecerei da tua palavra. Ou seja, o salmista está dizendo aqui que o prazer está na obediência, que a alegria está em seguir os passos, seguir os mandamentos de Deus. Isso é obedecer a Deus, isso é se tornar cada vez mais semelhante a Deus em santidade. Queria trazer também uma frase de Jonathan Edwards, que diz que a santidade é algo muito lindo e agradável, e não há nada da santidade que não seja doce e maravilhosamente encantador. Ou seja, ser santo, seguir o caminho da santidade de Jesus, amando a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, é o caminho que nós temos de expressar essa beleza diante de Deus, expressar esse amor diante de Deus, e nos alegrarmos nisso, encontrar a nossa maravilha, nosso deleite em Deus. Eu gostaria então de desafiar você a 3 coisas. Primeiro, obedeça a Deus em gratidão. Saiba o que Deus fez por você. Saiba o que Jesus fez por você. E sabendo que Jesus comprou você com seu maravilhoso sangue, você pode obedecer aos mandamentos de Jesus, livre do peso da condenação. Você pode obedecer a Jesus e em gratidão, nessa obediência, se tornar santo como Ele é santo, porque agora você tem um caminho de santidade seguro para andar. A segunda coisa que eu queria que você pensasse também é: se maravilhe com Jesus, se maravilhe com Deus. Olhe para a grandeza desse Deus, olhe para a maravilha daquilo que Ele é, se deleite nele, e olhando e se deleitando em Jesus e em Deus, Pai, no Deus Espírito Santo, você pode então descansar e ser santo como Ele é. Nós só conseguimos imitar aquilo que é belo diante de nós. Você pode então se maravilhar com a beleza de Jesus, com a beleza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por fim, se alegre dessa sua comunhão com Deus. Que a comunhão com Deus diária seja um motivo da sua alegria. E quando você estiver disposto e se reunindo para orar, que você ore com alegria, não com peso. Que você saiba se alegrar diante do seu Deus, porque você tem comunhão com o Criador dos céus e da terra. E tendo comunhão com o Criador dos céus e da terra, você pode se maravilhar e se deleitar nesse Deus. A oração não precisa ser apenas um momento formal, mas tem que ser um momento de intensa comunhão, em que você se deleita com isso. Então, siga esse desafio, obedeça em gratidão, se maravilhe em Jesus, se maravilhe com a Trindade e, por fim, se alegre na comunhão com Deus.